Porto Alegre e, primeiramente, fora Lula! Fora Alexandre de Moraes! Anistia já! Anistia já! Anistia já! Meus amigos gaúchos, compatriotas brasileiros, eu quero lembrar que a gente pede anistia, mas na verdade, essas pessoas não cometeram crime. Na verdade, o que nós queremos é justiça. É justiça. É que nós tenhamos de novo respeito às leis por aqueles que estão lá em Brasília e que deveriam fazer cumpri-las. É um absurdo que nós estejamos pedindo aqui anistia para pessoas que sequer estavam no dia 8 de janeiro lá em Brasília. Eu fui na Papuda, eu fui visitar os presos políticos e a maioria daqueles com quem eu conversei foram presos no dia seguinte. Foram presos lá na frente do QG, tendo chegado na noite anterior em Brasília e não tendo participado dos atos. Sim, de vandalismo, mas mesmo aqueles que quebraram e depredaram já pagaram muito mais caro do que o que define a lei. E, aliás, pagaram algo, porque a maioria daqueles que depredam no Brasil, se forem de esquerda, não pagam absolutamente nada e saem impunes. Nós precisamos normalizar o país. A pacificação é absolutamente necessária. E nenhuma pacificação é possível no Brasil vendo um presidente da República liderando uma quadrilha que voltou à cena do crime para roubar, como está roubando o PT hoje lá em Brasília e os seus aliados. É um absurdo, Camozato. Todo dia uma nova denúncia de corrupção. Às vezes duas, às vezes três. Todo dia estamos em cima. E muitas, aliás, nós conseguimos evitar que se concretizassem. Mas outras tantas estão fazendo com que o Brasil vá à bancarrota. E é por isso que lá na quitanda do Lula, que está na esquina para vocês darem uma olhada, o preço da picanha com amor é muito mais caro do que a picanha com ódio. O preço do café com amor é o dobro do café que eles chamavam você do ódio. Não, na verdade eles acusam os outros daquilo que eles fazem. Por isso eles dizem que os outros praticam o ódio, que os outros praticam crimes, porque eles normalizaram a corrupção e estão perseguindo os brasileiros honestos. Não é à toa que hoje eu, depois de denunciar um policial federal na tribuna da Câmara dos Deputados, em vez de investigarem a séria denúncia que fiz, sou eu o investigado, o indiciado e o perseguido. Assim como Eduardo Bolsonaro, que agora está sendo perseguido também por isso e querem também caçar o seu passaporte, um absurdo. E o presidente Jair Bolsonaro da mesma forma, e todos aqueles que estão hoje na oposição sofrem uma perseguição implacável. Mas eu tenho uma coisa para dizer para todos vocês que estão aqui nesta tarde de domingo, nessa tarde de sol, nessa tarde, aliás, de final do Gauchão e de Grenal, logo aí adiante vocês estão aqui. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que também eu digo para aqueles que estão lá em Brasília, certamente nos acompanhando e nos ouvindo. Se eles acham que esse tipo de perseguição vai nos fazer desistir, estão muito enganados. Só aumenta a nossa motivação. Só aumenta a nossa indignação para continuar trabalhando por nós mesmos e pelas futuras gerações. Porque o Brasil não merece tamanha injustiça. O Brasil não merece um povo tão bom, um povo que se levantou sempre nos momentos de dificuldades, não vai ficar calado diante de tudo que o PT está fazendo com o Brasil junto com o Supremo Tribunal Federal. Anistia
para aqueles que hoje são perseguidos políticos, significa justiça. E se eu falo de justiça, eu também quero a instalação imediata, deputado Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, da CPI do abuso de autoridade, para investigar e punir e prender aqueles que estão descumprindo a lei. E eu quero o senador Davi Alcolumbre, com quem, aliás, eu nesta semana lá em Brasília falei diretamente, olhando nos seus olhos, da tribuna do Congresso Nacional. Eu quero, senador Davi Alcolumbre, que os dinheiros das emendas parlamentares não valham mais do que a vida de qualquer cidadão brasileiro. Não importa se de direita ou se de esquerda, o dinheiro que rola lá em Brasília não pode valer mais do que a vida de um cidadão brasileiro. E é por isso que se Davi Alcolumbre disse numa entrevista que fazer um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal era um problema para o Brasil, eu respondi a ele. Eu respondo de novo a você, Davi Alcolumbre. Problema hoje no Brasil é o Supremo Tribunal Federal. E quem tem de corrigir esse problema, se não também um problema é para o Brasil, é o Senado da República, que é presidido por Vossa Excelência. Eu digo, Davi Alcolumbre, a responsabilidade é sua, como também foi no Pacheco, que não abriu o processo de impeachment. E nós vamos cobrar um por um todos os senadores dessa legislatura. E se não fizerem o seu trabalho, vamos cobrar cada um dos candidatos que se colocarão para as eleições do ano que vem. Eu digo para todos que querem ouvir, porque é público, que estou à disposição sim do meu partido para concorrer ao Senado, mas quero concorrer ao lado de outro senador candidato da direita, porque nós temos que unir a direita e elegermos 2 senadores de direita em cada um dos estados da República e vencer esta eleição com uma maioria expressiva, tanto para o Senado como para as Assembleias, para a Câmara dos Deputados, e voltar a ter um presidente da República de direita em Brasília, porque é isso que o povo brasileiro merece. Muito obrigado a cada um de vocês que estão aqui, a cada um dos que vieram, também aos deputados aqui o Camozati e de todos os partidos que vieram, federais, alguns estão no Rio de Janeiro e nos representaram muito bem lá. Senadores, vereadores, obrigado ao Caminhão do Povo por dar a abertura a todos, porque é isso que nós precisamos. União da direita contra o mal, contra os corruptos, contra os bandidos e, acima de tudo, está o nosso querido Brasil. Viva o Brasil! 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 Muito obrigado, Porto Alegre, muito obrigado, Rio Grande do Sul, muito obrigado, Brasil! Viva o Brasil!